Olá, gente, boa noite. Estou aqui para a gente estar meditando junto e aprendendo um pouco mais, né, sobre a palavra, sobre a Bíblia, sobre a história, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Arca da Aliança, né? Todos nós, em algum momento, nós ouvimos já falar sobre a Arca da Aliança, né? Sabemos que a Arca da Aliança foi um dos objetos construídos, determinado por Deus, né, desde Moisés, para que fosse colocado na tenda, né? E a arca ela representa nada mais, né, do que a presença de Deus. E a arca ali na tenda ela ficava no local chamado Santo dos Santos, né, o lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote tinha acesso a esse local, né? E apenas uma vez por ano entrava-se ali para fazer a expiação dos pecados. E essa arca ela ficou com o povo de Israel até quando, né, os filisteus a tomam. E essa tomada da arca, né, da mão do povo de Israel, eu quero frisar um pouquinho, quando os filhos de Eli, né, eles vão para a guerra, mas em pecado, eles vão para a guerra, mas eles não estão com a vida correta, né? Sabemos que os filhos de Eli, eles estavam, né, também no templo servindo juntamente com Eli, porém eles eram homens que eles tinham relacionamentos dentro, né, do próprio templo, com mulheres que ajudavam no templo, né? Eles se prostituíam, eles não cumpriam com as normas, não cumpriam com aquilo que Deus te havia determinado, vivia em constante rebeldia. E ele sabe, né, dos pecados, do erro dos filhos, sabe que não poderia mantê-lo, né, ali com tanta rebeldia, ele teria que ter tomado o controle, tomado a rédea, né, ter sido firme com os filhos, né, porque estava trazendo escândalo para o templo de Deus. E o que acontece ali, mesmo assim, continua, né, mantendo, né, os filhos da mesma forma que vinha, não teve controle sobre eles. Vimos que Samuel, né, que foi criado, não é, ali com Eli, ele teve uma visão. O Senhor Jesus aparece, né, a Samuel, fala a Samuel dos pecados do filho de Eli, fala a situação que está. Samuel vai até Eli, né? Fala, né, com Eli, e mesmo assim as coisas continuam ainda da mesma forma. E eles, né, estavam confiantes, né, em todas as guerras que eles iam até então, porque eles tinham com eles a Arca da Aliança, né? E para eles então, qualquer vitória que obtivesse, qualquer guerra que eles fossem, qualquer problema que tivessem, né, bastaria levar consigo a Arca da Aliança e então eles venceriam, né, qualquer desafio. Só que não era bem assim, não era apenas a Arca da Aliança que fazia o milagre acontecer, que fazia eles vencerem as guerras, né? Mas eram as coisas ser feitas da maneira que agradava a Deus, da maneira que Deus teria determinado, né, para que as coisas pudessem acontecer. E a gente vai ver que os filhos de Eli, né, eles continuam, né, desobedecendo a Deus, eles continuam com sua rebeldia, não mantendo, né, os costumes cristãos, e em certo momento eles vão guerrear contra os filisteus, e eles têm uma perca muito grande, né? Eles acabam perdendo essa batalha, uma grande quantidade de pessoas morrem, né, durante esta guerra. E então eles acham que eles têm perdido a guerra porque eles não estavam com uma arca, né, ali presente, por isso eles perderam aquela batalha. Então eles mandam trazer a arca de Siló para que eles possam enfrentar novamente os filisteus, e dessa vez eles estavam confiantes de que seriam vitoriosos, porque a arca estaria ali e a partir do momento que a arca estivesse, eles ganhariam aquela batalha. O que acontece é que eles foram surpreendidos. Quando eles chegam com a aliança, com a arca da aliança, eles comemoram, fazem festa, regozijam-se, dá berros, né? Tanto que os filisteus chegam a escutar os seus berros de comemoração, os filisteus ficam até temidos, agora eles vão vencer, né? Porque eles têm a Arca da Aliança. E essa arca, onde estava presente, a vitória foi garantida. A gente vai ver a Arca da Aliança presente em várias situações, né? Onde eles obteve vitória, né? E a gente vai ver quando
eles recebem, eles trazem a arca, né, que eles têm certeza de que vão vencer, eles vão para a guerra novamente, vão enfrentar os filisteus apenas confiando na arca, é um objeto, apenas naquele objeto, e eles perdem, né, a guerra novamente. Os filisteus levam a arca consigo, né, grande número de pessoas são mortas novamente, né, naquela guerra, e inclusive os filhos de Eli são mortos nesta guerra, né. Eli, quando sabe que perdeu os filhos, também morre, né, ele cai da cadeira e quebra o pescoço. A esposa de um de seus filhos entra em trabalhos de parto e acaba dá luz ao filho e morre também. Então a gente vai ver a consequência da desobediência e não saber respeitar a presença de Deus, né? Estar na presença de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, pode trazer muitas consequências gravíssimas para nós. É brincar com Deus, né? Vamos dizer assim, é dizermos que estamos servindo, é estarmos na casa de Deus, né? E esnobar o evangelho, esnobar Cristo, brincar com Cristo, isso trouxe graves consequências. Então a Arca da Aliança ela vai ficar com os filisteus durante muito tempo, até que Davi reina, né? E quando Davi ele sobe ao trono, ele vai estabelecer Jerusalém, né, que seria a capital política e religiosa da nação de Israel, e ele vai então trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Só que a primeira tentativa que ele vai pegar essa arca, ele vai tentá-la trazê-la para Jerusalém de forma errada. Né? Conhecemos a história que essa arca deveria ser carregada por levitas e não em carroças. E quando isso acontece, né, a primeira vez que vai atrás da arca, que ele coloca em cima de uma carroça, ele não consegue trazer a arca de volta para Jerusalém, porque essa não era a forma para ser carregada, né? Tanto que quando a arca cai da carroça, um dos seus servos, Osias, ele vai tentar segurar a arca, ele toca na arca e ele é morto, porque a arca não poderia ser tocada, né? Ela tinha argola nas suas extremidades, colocava-se uma vara ali e os levitas a carregavam, né? Servia de suporte para os levitas carregar. Então, mais exemplos de que a arca, a presença de Deus não pode ser carregada de qualquer maneira na nossa vida. Se nós quisermos ter a presença de Deus, é necessário que nós façamos conforme o mestre determina. Se nós quisermos realmente a presença de Deus em nossas vidas, é necessário que nós seguimos o ID de Jesus, que nós seguimos o exemplo de Jesus. É necessário que nós seguimos os seus preceitos e não com meio termo, não 5%, 10%, mas seguimos 100% a sua fiel palavra, sermos verdadeiros, sermos sinceros, né? E quando finalmente Davi entende, né, como deve ser trazida a arca de volta, né, os levitas vão, eles trazem a arca, eles vêm oferecendo sacrifício por todo o caminho, até que a arca chega a Jerusalém. Então Davi se alegra, ele dança, comemora a chegada da arca em Jerusalém, porque ele sabia da importância que tinha, né, aquela arca, qual o verdadeiro significado. Davi ele se alegra, né, porque estava ali na presença de Deus, sabia o quanto aquela arca, né, poderia trazer de bênção para as suas vidas a partir do momento que fossem, né, realmente fiéis a Deus. Tanto que Mical, um de seus esposos, não entende, né, o motivo como pode um rei estar dançando no meio do povo, né, e sem as suas vestes de rei. Davi estava pouco se importando, o que ele queria era se alegrar, era se contentar por estar na presença de Deus, né? Era se alegrar diante da presença de Deus. A coroa para ele naquele momento não era importante, as pessoas que estavam ao seu redor não era importante, o que importava para ele naquele momento ali era simplesmente a presença de Deus. Como eu falei, a arca ela tem a representação da presença de Deus no meio do povo, ali no Antigo Testamento. Né? A Arca da Aliança ela recebe outros nomes como a Arca do Testemunho, a Arca do Concerto, a Arca de Deus. Né? Ela guardava os principais símbolos da aliança entre Deus e o povo de Israel. Né? Como eu falei, era um elemento muito importante durante todo o Antigo Testamento, porque as pessoas elas não tinham comunicação direta com Deus, elas não tinham a oportunidade que nós temos hoje de conectarmos diretamente com Deus, precisava que outras pessoas intercedessem por elas.
hoje, diferentemente, nós temos o privilégio de ter esse contato diretamente, de nós mesmos ajoelharmos, orarmos e buscarmos a Deus. Nós temos o privilégio hoje de sentirmos individualmente, cada um de nós, a presença extraordinária de Deus em nossas vidas. Só depende mesmo de nós, de nossas atitudes, de nossos atos, de nós andarmos constantemente com Ele, né? Ainda que fracos, porque pecadores todos nós somos pecadores, independente se somos evangélicos ou não, se nos rendemos a Cristo ou não, todos nós somos pecadores porque herdamos essa natureza, mas cabe a nós não cairmos em pecados, cometer pecados, falhas, erros, e se cometemos, reconhecermos e nos aproximarmos de Deus novamente, para que a presença dele não venha ser afastada de nós, porque assim como, né, Ofni e Finés, os filhos de Eli, perderam aquela guerra simplesmente porque não sabia da necessidade da presença de Deus, não sabia a finalidade, o propósito real da arca, que nada mais era do que a presença de Deus. Ele achava que era só ter aquele objeto ali pronto e estava garantida a vitória, que nós também podemos ter essa consciência. Não basta apenas, né, dizermos que servimos a Deus, que temos Deus em nossa vida. É necessário que nossa conduta, é necessário que nosso dia a dia, que nosso cotidiano, nós mostramos, nós o servimos em espírito e em verdade, que nós reconhecemos nossas falhas, nossos erros e nos aproximamos cada vez dele. Porque não adianta nós trocarmos, né, Cristo por nada, né? Nós sabemos que os amigos vão nos desamparar, né? Os maridos podem nos trair, podem nos decepcionar, podemos ser decepcionados em casamentos, podemos ser decepcionados com nossos melhores amigos, podemos ser decepcionados pelos nossos próprios pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, mas o único que não nos decepciona, o único que não vai virar as costas para nós será sempre Deus, né? E sempre será apenas Deus. Nós podemos até abandoná-los, né? Abandoná-lo, nós podemos até deixá-lo de lado, nos esquecermos dele, mas ele sempre vai estar ali e nos esperando, que nós reconhecemos que não há outro, não é, que pode transformar, que pode nos libertar, que pode nos oferecer coisas boas. Não há outro que pode, né, nos dar segurança, prazer de viver, prazer de estar adorando e exaltando e glorificando apenas a Ele. Né? Porque quando nós o adoramos, quando nós glorificamos, nós sentimos, né, algo diferente, sentimos a presença, e essa presença nada mais é do que o Espírito de Deus, né, trabalhando em nossas vidas, nos fortalecendo, nos capacitando a cada dia para nós continuarmos firmes na presença de Deus, né, que nós possamos fazer a diferença, né, que nós possamos entender que nós precisamos, né, da presença de Deus em nossas vidas. Se você estiver distante, se você estiver fraco, se você estiver afastado, que através dessa mensagem você possa novamente se reaproximar de Deus, reconhecer, né, que Ele é o único que pode nos dar garantias de vida eterna, que nós venhamos entender que tudo que nós temos aqui neste mundo é passageiro, né? Como eu falei em outros vídeos, né? Os bens materiais são passageiros, né? Os amigos, ou aqueles que nós pensamos que somos amigos, né? Tudo isso passa, né? Os problemas nos entristecem, as pessoas nos entristecem, né? Nós temos problemas constantemente, passamos por vários anseios, passamos por vários transtornos, né? E quando nós conhecemos e temos o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita para que nós possamos, né, andarmos de cabeça erguida, para que nós possamos ter a alegria constantemente em nossa vida, né, que essa arca que antes era apenas um objeto, né, mas que simbolizava a presença de Cristo, que hoje nós temos essa presença, né, diferente de antigamente, que as pessoas não tinham, existiam pessoas que clamavam, que pediam por elas, né, que hoje você vem entender que você tem a liberdade, que você tem o privilégio de ter essa presença. É só você buscá-la, tá? Que nós possamos guardar essa palavra, que nós possamos praticar, né? E que Jesus venha nos abençoar, sempre lhes abençoar, né? Que se você estar, né, distante dessa presença, que você possa retornar, que você possa voltar a buscar, né, que você possa orar mesmo em pensamento, que você possa, se tiver força, dobre os seus joelhos, buscar e estar constantemente buscando a presença de Deus, tá? Fiquem com Deus, tenham todos uma boa noite e até a próxima.